Fala pessoal, Miguel Basílio por aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar as intenções dentro do GPT-Make. Nós vamos utilizar basicamente dois métodos. O primeiro é utilizando uma plataforma para fazer a requisição. Nesse caso, a gente vai enviar a intenção para o Make e do Make a gente tem o retorno da informação. E no outro cenário é colocando código dentro do corpo da intenção, fazendo uma requisição com a própria documentação do GPT-Make. Nessa segunda parte, eu mostro como fazer o envio de mensagem direto no corpo da intenção. Nessa primeira parte, eu vou te explicar o que são essas intenções, para que elas servem e como que a gente consegue utilizar. Antes da gente entrar, de fato, na plataforma, eu vim aqui na documentação que eu quero explicar com a forma com que o próprio GPT Maker explica o que são essas intenções. Eu entrei aqui na documentação, vou vir aqui em intenções. Então, aqui, ó, as intenções permitem que o agente se conecte com outras APIs para realizar ações específicas solicitadas por você ou pelos clientes. Isso inclui uma ampla variedade de funções, como emitir segundo envio de boleto, constar débitos, cadastrar tarefas no Gira e tudo mais. Basicamente, o que é? A gente faz o uso das intenções quando a gente quer fazer uma requisição externa, quando a gente precisa realizar uma ação em uma outra plataforma. E essa ação, ela tem duas características principais. A gente tem as ações em que nós queremos realizar, então, por exemplo, o cadastramento daquele lead dentro de um banco de dados, ou uma notificação no Slack, ou alguma outra informação. E uma outra informação é quando o seu lead, né, que está ali no chat, quer receber essa informação. Então por exemplo, eu quero receber a cotação do dólar, quero receber a consulta de um CEP, por exemplo. Então isso são as requisições que serão vistas pelo seu lead. E assim, voltando aqui para a plataforma propriamente dita, onde que ficam essas intenções? As intenções ficam dentro dos agentes. O que isso quer dizer? Que para cada agente, você vai ter um grupo de intenções específicas a serem acionadas. Pode ser que você tenha uma ação específica para todos os agentes. Então, por exemplo, eu preciso que toda vez que inicie uma conversa seja feita a consulta no banco de dados, e essa consulta ela vai ser a mesma para todos, ou eu posso ter que, para cada agente, eu tenho uma ação específica. Por exemplo, eu vou ter um agente de consulta de CEP, vai ser específico dele. Vou ter um agente de consulta de moeda, vai ser um agente específico dele. Um agente de consulta de multa no Detran, por exemplo. Eu vou ter outras utilidades específicas de cada agente. E aqui nos agentes é bem simples. Eu venho aqui nos agentes, venho aqui, vou selecionar um aqui que talvez eu não tenha feito muita coisa. Acho que o Juan, por exemplo. Aqui nas intenções, eu tenho aqui as intenções. Então, por exemplo, aqui, ó, consultar cadastro no lead. Então, essa ação específica é uma ação minha, que eu quero que seja feita, e essa informação, ela não precisa ser enviada para o seu lead. Então, ela é uma intenção interna, vamos dizer assim. A gente coloca como externa aquela intenção em que o lead vai receber a comunicação. Como é que a gente faz, então, com as intenções? As intenções, elas têm basicamente duas formas de serem executadas. A gente tem a primeira forma de mandar uma intenção para uma plataforma de integração, de API, por exemplo, o Make, o N8N, ou a gente faz a intenção fazendo a requisição nela mesma. Qual que é a diferença entre as duas? Uma é mais simples, então eu mando para o Make, por exemplo, que é uma plataforma que tem milhares de integrações nativas, então é muito mais simples de fazer, ou a gente faz via documentação, que ela é simples também, mas demanda que você tenha um breve conhecimento de documentação de API. Então você consiga ler essa documentação e entender como encaixar cada coisinha ali. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar os dois cenários, não vou mostrar como ler a documentação, como interpretar uma documentação, mas eu vou te mostrar o que você precisa saber de uma documentação para conseguir fazer minimamente o acionamento de uma intenção. Na verdade, mais que o acionamento, conseguir pegar os dados dessa intenção. Antes da gente entrar, de fato, na construção das intenções, eu quero explicar qual que é a diferença entre as intenções e aqui os webhooks. Então aqui, ó, quando eu clico aqui em adicionar novo evento, eu tenho aqui alguns acionadores. Qual que é a diferença? Aqui no webhook, basicamente, eu faço o envio da informação e não espero que eu tenha um retorno efetivo da informação. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, no primeiro atendimento de um lead específico, o que isso quer dizer? Quando chegar a primeira vez, quando aquele lead entrar a primeira vez no meu atendimento, eu vou fazer o cadastro dele no CRM. Eu não espero que ele retorne a informação para o lead. Nenhuma aqui na plataforma. Então, primeiro atendimento, coloca aqui a URL do Make, por exemplo, do N8N, e quando ele fizer o primeiro atendimento, ele vai acionar esse gatilho e vai comunicar com a plataforma. A gente vai fazer na plataforma o que a gente quiser com aquela informação. Por exemplo, primeiro atendimento, iniciar atendimento, então, por exemplo, teve um chat, aí o agente encerrou o chat e no outro dia a mesma pessoa abriu de novo o chat. Início de atendimento é isso. Transferir para o humano, mesma coisa então, transferiu para o humano, notifica, finalizar atendimento, então quando finalizou o atendimento, espera que execute uma ação, por exemplo,
como que eu uso. Finalizou o atendimento, eu faço uma consulta dentro do CRM para ver se aquele lead ele comprou ou não. Se está como aberto e não comprou, ele coloca como lost a automação. Se ele comprou, não faz nada. Se ele tiver como lost também, não faz nada. Só tem a ação de mudança quando o estágio do lead ele é como aberto. Eu vou ter uma aula específica sobre o webhook e como que eu usaria isso aqui em cada cenário específico. Combinado? Vamos voltar aqui para as intenções, porque ela mudou um pouquinho o formato. Como é que era antigamente? Eu tinha um bloco só de texto em que eu tinha o nome e a requisição que era enviada. Agora eu consigo colocar informações de acionamento dentro da intenção. Então, antes, o que a gente usava dentro do comportamento para acionar a intenção, agora a gente consegue colocar dentro da intenção direto. Vou mostrar isso para vocês agora. A primeira intenção que a gente vai fazer vai ser usando o make, porque é a mais fácil e qualquer pessoa consegue fazer sem a necessidade de conhecer sobre a API. Como eu costumo fazer? Eu sempre começo de trás para frente. O que é começar de trás para frente? Eu sempre construo a automação no make primeiro, depois eu faço a intenção. Por quê? Porque quando eu faço esse processo, eu consigo identificar quais são os parâmetros que eu preciso enviar através da intenção para o cenário no make, para ele realizar a consulta e eu ter a devolutiva depois das informações. Então vamos lá para o make, que aí lá eu consigo construir o cenário com vocês. Para esse caso específico, eu construí uma planilha de database ali do setor imobiliário, então ali, vou até mostrar para vocês, eu tenho aqui 10 cadastros, tenho aqui o meu, e aqui eu tenho outras pessoas aleatórias, eu tenho aqui a chave, que são os últimos 4 dígitos do telefone, mas aqui poderia ser qualquer informação. Nesse caso aqui em específico, eu vou utilizar o telefone como chave, porque ela é a única informação que a gente consegue utilizar sem ter a necessidade de perguntar para o lead. Lembrando que isso somente se o canal de comunicação for o WhatsApp. Combinado? Aqui eu tenho interesse, então aqui comprar, alugar, comprar, alugar, aleatoriamente. O ID do imóvel, eu tenho aqui a metragem quadrada, a quantidade de vagas, o valor do imóvel, o valor do IPTU, quantidade de quarto, banheiro, suíte e qual que é o andar. Essas informações aqui são as informações que eu vou fazer de callback, ou seja, eu vou devolver para o GPT-Maker para ele, primeiro, alimentar o contato, na hora que eu estiver construindo a intenção eu mostro para vocês, e são essas informações também que eu vou utilizar ali para poder configurar a automação. Então, bora lá. Aqui na automação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um cenário, obviamente. Então, eu tenho que em criar cenário. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é configurar a primeira coisa, o nome MB, de Miguel Basílio. Aí eu coloco o GPT Maker, que é a plataforma que eu vou fazer. Coloco aqui a barrinha e coloco o que eu vou fazer aqui, ó. Consultar banco de dados. Primeira coisa. Aqui agora eu venho aqui em Webhooks, Custom Webhook, venho aqui em ADD, venho aqui e coloco o nome bonitinho. Mesma coisa, tá ali em cima para cá. Na hora que eu entrar aqui, ó, em Webhooks, eu consigo identificar facilmente qual que é o cenário, qual que é a informação que está sendo transportada. Save. Aqui eu já tenho a minha URL, vou deixar ela aqui, depois eu pego ela. Save. Feito isso, agora eu preciso pensar na lógica que eu vou ter. Então vamos lá. O lead, ele vai entrar em contato no WhatsApp, então eu tenho o telefone dele como chave, nesse caso aqui específico, vou usar o telefone dele como chave. Se você pedir um e-mail, por exemplo, você pode usar o e-mail como chave. Se você tiver o ID do imóvel, você pode usar isso como chave. Você pode usar qualquer coisa como chave. Nesse caso aqui em específico, eu vou usar o telefone. Então tá, eu estou usando a chave, eu estou usando os últimos 4 dígitos do telefone, ok. Então eu vou consultar essa informação numa planilha e eu preciso ter 2 rotas, que seria a rota de encontrei e eu mando as informações e não encontrei, a gente precisa coletar as informações. Essa é a lógica na minha cabeça. Como é que a gente coloca isso aqui na automação? Para começar aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar logo depois do webhook um módulo de ferramentas aqui que chama 7 múltiplas variáveis. Essa aqui, ó. 7 múltiplas variáveis. Coloco aqui. Nesse caso aqui específico, eu vou ter somente o meu telefone. Aí, como fone, eu vou colocar a chave, eu coloquei 9852, que é o do meu telefone. Feito isso, o próximo cenário aqui, o próximo módulo, vai ser o da planilha, que vai ser o nosso banco de dados. Aqui poderia ser qualquer coisa. O banco de dados pode ser numa planilha, pode ser no Airtable, pode ser num CRM, na Como, pode ser na Clint, no Mosquite, HubSpot, onde você quiser. O importante é você ter ciência de como vai ser o fluxo. Feito isso, eu venho aqui em Google, Search Rows. E aí, ponto importante aqui do Search Rows, que eu sempre uso o de cima. Aqui, ó. Eu não uso esse Advanced aqui. Venho aqui, Search Rows. Aqui no Google Sheets, a gente precisa selecionar a planilha que a gente vai usar. Como que eu gosto de fazer? Eu mudo aqui, ó, para Select from All. Aqui eu coloco o ID da planilha. Eu vou lá na planilha, copio aqui, ó, o ID dela, ó. Seleciono aqui tudo, ó. De barra. Selecionei. Volto lá, coloco aqui. Ele vai carregar a planilha. Aqui eu consigo colocar a página
Aqui eu coloco sempre de A a Z, ou você pode colocar no intervalo que você tiver lá. E aqui vai ser onde eu vou consultar essa informação. Aqui eu vou colocar então em fone, telefone, contém, e aqui fone. Feito isso, o que eu gosto de fazer agora? Eu clico no botão direito, Run 9852, ok. E eu vou ver quais informações ele vai me retornar. Então eu tenho aqui nome, a data que eu converti, e-mail, telefone, interesse, se é comprar ou alugar, o ID do imóvel. Aqui eu tenho todas as características do imóvel. Então eu tenho aqui quantidade de metros quadrados, vagas, valor do imóvel, IPTU, quantidade de quarto, banheiro, suíte, o andar e a linha. Beleza. E aqui o que a gente faz com isso agora? Aqui, lembra que eu falei que a gente precisa ter uma rota tanto para encontrou o imóvel, encontrou o cadastro, como não encontrou o cadastro? A gente vem aqui e coloca Flow Control, vem aqui em Router e adiciona aqui. Ao adicionar, se eu clico aqui no meio, eu tenho as duas rotas. Coloco aqui na varinha mágica, Auto Align, para ficar bonitinho. E aqui em cima, o que eu tenho? Eu vou ter um Webhook Response. O que ele faz? Ele recebe a informação aqui do Webhook, faz todo o processamento, envia a informação de volta lá para o GPTMaker. E aí, qual que é o ponto? Eu vou deletar isso aqui. E aqui, ó, tá vendo uma coisinha aqui? É o seguinte, ó. Se ele encontrar, eu tenho total number of bundles, igual a 1, ou mais, dependendo da quantidade de cadastro que tiver. Se eu coloco aqui o outro telefone, que eu sei que não vai ter lá, por exemplo, 2330, e dou um OK, ele vai dar 0. O que isso quer dizer? Putz, então se ele encontrou a informação, eu tenho um total number of bundles maior que 0. Então eu posso clicar aqui no meio, com a condição total number of bundles greater than. Então ele é maior que. Aqui a gente tem, por exemplo, a greater than or equal to. Então tem ele é maior ou igual a. Aqui eu vou colocar só greater than 0. Aqui eu coloco tem cadastro. Só o nomezinho bonitinho aqui em cima. Feito isso, a gente precisa fazer a mesma coisa, só que aqui para baixo. Só que quando eu tenho duas rotas específicas, eu consigo simplesmente clicar aqui e colocar aqui, ó, configurar a rota como fallback. O que isso aqui quer dizer? Se ele bater aqui e der errado, ele vem aqui para baixo. Quando que eu uso o fallback e quando que eu uso várias regras? Quando eu tenho somente uma rota, duas rotas no caso, eu posso colocar o fallback, porque se ele não for para cima, ele vai para baixo. Ponto. Mas se eu entro numa esfera em que eu tenho várias rotas e combinações diferentes, eu acho um pouco arriscado a gente usar o fallback. E nessa situação específica, eu faria o mesmo filtro aqui. Então, por exemplo, se aqui é maior que 0, aqui embaixo eu conseguiria colocar, por exemplo, total number of bundles equal to 0. Dá a mesma coisa. Só que nesse caso aqui eu vou usar o fallback. Então, só clicar aqui, não encontrou. Pronto. Aqui eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, já tenho aqui a minha informação, coloquei aqui. Ah, um ponto importante, como eu clonei aqui em cima, ele puxou esse filtro aqui. Então eu vou só limpar, limpei, clico aqui no botão direito, deletar. Pronto. Então aqui eu já tenho a minha automação configurada. Eu tenho então, eu recebo a informação através de um webhook, eu deixo fixa a informação. Na hora que eu receber aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso aqui. Faço a consulta na minha database, mando para ele aqui em cima um cadastro, ou mando aqui embaixo, não tem cadastro. Qual que é o ponto aqui muito importante e que é o que vai garantir a eficiência da sua automação? Eu tenho aqui, então, o status 200 e o body. O que é esse body? É toda a informação que eu vou devolver para o GPTMaker. E, Miguel, como que eu faço isso? De um jeito muito simples. Eu vou lá na planilha e vou copiar isso tudo aqui, ó. Copiei isso tudo aqui, ó. Essa linha toda aqui. E vou entrar aqui no nosso amigão. Eu vou entrar aqui, eu vou falar com ele o seguinte, ó. Gostaria que você construísse um... errado só pelo acento, beleza, eu escrevi errado. Construísse um JSON com as variáveis abaixo. Vou copiar aqui tudo que eu coloquei. Quando eu enviar, ele vai me retornar exatamente a estrutura que eu preciso. Tomara que ele devolva para não passar vergonha. Vamos ver? Tempo. Tá aí, ó. Ele pegou aqui dados, né, aleatórios dessa informação. Na verdade, ele pegou dados referentes à estruturação na planilha que eu fiz anteriormente. Então, ele armazenou as informações na planilha aqui e trouxe para cá as informações que, assim, a gente não vai usar. Então, vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, volto lá para o Make, e aqui no Body, eu vou colar aqui. Então, por exemplo, data de conversão. Vou vir aqui e vou substituir pela data de conversão. Nome, tá aqui. E-mail, telefone, sobrou aqui.
interesse, tá aqui. ID do imóvel, tá aqui. Metragem, cadê? Aqui, ó, metros quadrados. Vagas, tá aqui. O valor do imóvel, cadê? Aqui. IPTU, quartos, banheiros, suíte, aqui para finalizar, andar. Beleza. Ah, um ponto importante que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, vem aqui em cima, dou um Enter, coloco aqui, ó, status, e aqui eu coloco cadastro encontrado. Pronto. Por quê? Aí eu vou só copiar aqui, na verdade. Por que eu coloco isso aqui? Porque no de baixo eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl V, só que eu vou tirar, deixa eu descer aqui, deixa eu ver se consigo puxar para cá, pronto. Só que eu vou tirar tudo isso aqui, ó. E aí, ponto importante é tirar a vírgulazinha. Como não tem nada aqui embaixo, eu tiro a vírgula. Sempre que for a última linha, eu tiro a última vírgula aqui. Tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui em cima. Ó. Olha só. Vírgula, última linha antes da chave, sem vírgula. Quer dizer que encerrou ali as informações. Feito isso, eu tenho o meu cenário completinho. Eu já consigo enviar a informação para o meu contato. Feito aqui o cenário, eu vou copiar aqui agora. Deu mais um salvar aqui, que é extremamente importante. Eu vou clicar aqui e vou copiar o endereço do webhook. Copiei o endereço do webhook, vou voltar. Ah, deixa eu só ligar aqui. Deixa eu deixar ele ligado já. Aí eu volto para cá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse link aqui, porque eu quero primeiro pegar a informação que vem aqui no webhook. Vou pegar aqui, dar um save, volto lá no GPT Maker, e aqui agora a gente começa a construir efetivamente a nossa intenção. Como é que vai ser essa configuração? Só ativar aqui, nova intenção. Aqui, ó, qual que é o nome da intenção? Consultar banco de clientes, de leads. Perfeito. Quando usar essa intenção? Essa informação aqui é aquela informação nova que eu trouxe para vocês no começo do vídeo. E o que isso aqui quer dizer? Antes a gente colocava as informações de acionamento da intenção no comportamento, agora a gente consegue colocar dentro da intenção efetivamente. Então, como é que a gente coloca aqui? Sempre que iniciar, isso aí nesse caso específico, tá? Iniciar uma conversa, faça a consulta das informações do lead no banco de dados para ter contexto. Ponto importante. Não avise, jamais, vou ser mais forte ainda, jamais avise que você fará a consulta e não envie as informações no chat. Vou ser redundante. Use as informações de callback apenas para o seu contexto. Pronto. O que eu faço aqui agora? Copio isso aqui tudo, venho aqui no GPT Maker, ó, no GPT, tenho aqui um prompt, que é o prompt para fazer a correção de ortografia, coloco ele aqui, coloco aqui embaixo, na sequência, a informação, o comando, né? Ele só vai fazer a correção ortográfica aqui para manter uma coisa bonitinha, esteticamente melhor e correto, né? Então, quando você estiver fazendo isso aqui para um cliente, você coloca ele num português bem estruturado. Então, copio aqui, volto para cá, Ctrl C, jogo aqui de novo. Continuar. Nessa segunda parte, é a parte de configuração da minha ação. O que eu faço aqui? Aqui eu tenho o campo, né? Campos que eu vou enviar de informação. Então, por exemplo, posso colocar aqui telefone, nome, e-mail, todos os campos que eu quiser. Quando a gente estiver fazendo a integração via API, vai ficar mais claro isso aqui, tá bom? O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou colocar basicamente o telefone e o nome. Por quê? Não vou nem colocar nenhuma instrução aqui. A única coisa que eu quero é vir aqui no body, gerar automaticamente, vou copiar isso aqui, vou tirar, vou colar de novo. Ele vai ficar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um arroba aqui, vou pegar telefone do contato, nome do contato. Antes, essa informação aqui, ó, telefone do contato, ela vinha como WhatsApp Phone. E o nome, ela vinha como WhatsApp Name. Só que nessa atualização que teve recentemente, mudou-se a nomenclatura da variável. Então agora a gente tem esse telefone do contato e nome do contato. Eu posso tirar aqui de cima, porque essas duas informações, elas vêm direto do WhatsApp. O nome é um pouco mais complexo. Eu vou tirar o nome, vou deixar só o telefone. Por quê? O nome pode ser tipo, igual já apareceu para mim, Rifas XPTO, Tigrinho XPTO, saca? E o telefone, não, o telefone vem em real o que é. E aqui no webhook, eu tenho o envio de webhook, post, aqui eu tenho algumas informações aqui, então eu tenho get, post, put, pet, delete. E eu tenho aqui a URL que eu vou fazer. Sempre que eu estiver configurando o envio de alguma coisa para o make, eu faço via post. Então, eu envio a informação.
Então, venho aqui e coloco aqui a URL que eu copiei lá do webhook. Feito isso aqui, o que a gente faz agora? Eu vou só continuar. Aqui agora, a gente consegue armazenar as informações de callback no contato, que é isso aqui, ó. Contatos aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A gente, primeiro, adiciona variável. A gente precisa adicionar as variáveis. Como é que a gente faz isso? Eu vou salvar aqui, não vou fazer mais nada. Eu venho aqui em contatos, e aqui, ó, meus contatos não tem ninguém. Eu venho aqui, ó, em gerenciar campos. Aqui no gerenciar campos, eu tenho criar um campo. Aqui eu vou criar, então, o ID do imóvel. ID do imóvel. Eu vou colocar como número. Aqui eu não vou colocar nenhuma informação. Salvar campo. Novo campo. Metro quadrado do imóvel. Número. Salvar campo. E o que mais que eu tenho lá? Bairro do imóvel. Tem bairro. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho interesse. Vou colocar lá. Valor do imóvel. Colocar interesse, valor do imóvel. Só. E é só. Vou botar só mais essas duas informações aqui, ó. Interesse e valor do imóvel. Interesse. Só mais um. Valor do imóvel. Vou colocar como texto, porque eu não sei se vai ser aqui, ó. É o seguinte, ó. Vou bater aqui, Ctrl F, venho aqui, localizar R cifrão, substituir para isso, e aqui o espaço, substituir, juntou tudo bonitinho aqui. Agora eu consigo usar como número. Volta para cá, valor do imóvel, então, número também, salvar campo, pronto. Agora, os campos estão criados, o que a gente precisa fazer lá nas intenções? Agentes, onde que eu fiz? One, intenções, consultar banco de leads, editar, continuar. Venho aqui e adiciono, por exemplo, lá embaixo, interesse. Aí eu tenho que colocar arroba, opa, não veio nada. Por que será? Já vou te explicar. Vou colocar aqui interesse, venho aqui embaixo, ID do imóvel, venho aqui embaixo, metragem do imóvel, tem só mais um, né? Valor do imóvel, valor do imóvel, perfeito. Vou salvar, volto para cá. O que a gente precisa fazer? Testar. Então, eu vou testar aqui, telefone do contato, 31 9 1 2 3 4 9 8 5 2. E aí, ponto importante, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Ele só vai aparecer como aceito porque eu não conectei lá ainda. Então, eu venho aqui em continuar. Executar teste. Aceitou. O que isso aqui quer dizer? Ele recebeu aqui, ó, a informação. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Ele recebeu a informação. Na hora que eu venho aqui, a informação está aqui bonitinha. Perfeito? E aí, qual que é o ponto? Eu preciso pegar somente os 4 últimos dígitos, né? Então, eu venho aqui. Eu vou facilitar a vida e vou... Não, eu vou deixar assim. Então, eu vou conectar aqui agora. Venho aqui nas 7 variáveis. Aqui no lugar dele, eu vou pegar aqui. Na verdade, deixa aqui salvar. Deixa aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Não consigo puxar. O que eu vou fazer? Só para agilizar a vida aqui, vou voltar aqui. Eu vou até aqui. Vou botar para rodar de novo. O Runonce. Volto lá. Voltar. Executar. Executar teste. Aceitou. Volto para cá. Executou teste. Eu tenho aqui nenhuma informação, porque não tinha nenhuma informação aqui na string. Venho aqui e agora eu consigo utilizar. Então, qual que é o ponto? Se eu jogar aqui essa informação toda, eu não consigo extrair lá porque não vai dar match. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar essa informação aqui toda, ó, e jogar aqui, run the small DOM only, opa, peraí, aqui puxou todo mundo, né? Conecto aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa, beleza, agora vai. Vem aqui e jogo todo mundo, vai dar 0. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou adicionar uma formulazinha nesse set múltiplas variáveis, vou pegar aqui basicamente, Ctrl V. O que essa fórmula aqui quer dizer rapidamente? O substring é uma fórmula que vai extrair de um texto uma informação específica. Então aqui eu tenho, no primeiro bloco aqui eu tenho o texto que eu quero mexer, que eu quero extrair a informação. Nesse segundo aqui eu tenho onde que inicia, então ele vai iniciar aqui nesse caso no 0, e onde que ele termina aqui, no caso é o 3. Então, por exemplo, nesse valor aqui embaixo, no hello, iniciando no 0 terminando no 3, ele vai pegar os 3 primeiros caracteres. 1, 2, 3, o hello. Esse aqui de baixo é o mesmo exemplo aqui de cima, só que ele inicia do 1 e termina no 3. Então ele vai pegar só o EL. O EL tá aqui, ó, inicia do 1. Opa, inicia do 1. 1, aqui ó, o H é 1, 2, 3, e aí corta. Aqui, ó, o que eu faço? Esse length é basicamente para pegar o tamanho de um texto. Então, nesse caso aqui, ó, o hello tem 5 caracteres. E o que eu faço aqui, então? Eu faço a substring, eu faço a extração do texto, pegando o comprimento total do texto e tirando 5 caracteres, porque aí vai sobrar ali os 4 números mesmo, e 15, que é o tamanho total do texto. Então, aqui, ó, em save,
põe aqui para rodar, por exemplo, coloca aqui o telefone que a gente usou lá como exemplo. E aí você pode ver que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para começar do 5 atrás, aqui ó, menos 5, ele vai pegar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa parte aqui de traços ele vai extrair. Se eu rodo aqui, tá aqui a informação que eu quero. E agora a gente consegue rodar a nossa automação, nossa intenção de maneira completa. Volto aqui, salvei aqui, agora a gente consegue fazer a execução da nossa intenção. Então eu venho aqui na intenção, executar teste. Ele vai puxar aqui as informações, finalizar. Aqui agora eu clico com arroba, aqui vem o interesse, venho aqui e chamo o interesse, venho aqui em ID do imóvel, dou uma arrobinha, ID do imóvel, metro quadrado do imóvel e o valor do imóvel aqui bonitinho. Lembrando que é uma situação bem crítica. Se você configurou os campos como número e como texto até que não, mas número dá esse problema, se a variável de retorno não estiver em formato de número lá no JSON, não tem como aparecer aqui. E aí, para finalizar aqui, a gente tem basicamente a resposta do agente deve ser baseada na interpretação da resposta da API ou em uma instrução customizada. O que é isso aqui? Ele vai responder o que eu mandar ele responder. Por exemplo, aqui, ó, Feliz Natal. Essa vai ser a resposta. Ele vai fazer a consulta e vai retornar Feliz Natal. Se eu coloco aqui como interpretação da resposta, ele vai pegar essas informações aqui, vai interpretar e vai seguir a vida do jeito que a gente orientar aí no comportamento. Eu venho aqui em salvar e agora é só testar. Então, essa é a forma de construir uma intenção utilizando o Make. Simples, direto, cenáriozinho no Make da forma que você quiser, com as integrações que você necessitar ali, e aqui dentro você faz essa construção, o nome, quando que vai acionar. Aqui a gente coloca o body, a gente coloca aqui a URL do webhook, continuar, os campos que a gente criou lá no contato, venho aqui bonitinho na interpretação da resposta, salvar, e aqui minha intenção está criada com sucesso. Só uma coisa que eu não posso deixar passar, que é o seguinte, quando eu estava fazendo os testes lá do cenário da intenção, eu comecei a ter alguns erros muito específicos de formatação do JSON. Que basicamente, esse JSON aqui de cima, ele estava colocando algumas informações, por exemplo, andar, que na planilha ele não é um número, ele vem com uma string, ele vem como um texto. Então, se você pegar aqui para avaliar a planilha, aqui no andar, eu tenho quinto andar. Aqui, ó, quinto, quinto. Terceiro, terceiro. Primeiro subpilotis, quinto, quinto. E quando eu estava mandando essa informação lá pro GPT Maker, estava dando erro. Que eu não conseguia utilizar essas informações, assim, eu não conseguia utilizar nenhuma informação. E o que eu fiz? Tá vendo aqui, ó, o valor do imóvel tá sem formatação, do R-cifrão, aqui já tem. Nesse caso aqui em específico, eu tenho que mandar como string. E como que manda como string? Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar entre aspas. Então, por exemplo, todos os valores que não estão entre aspas aqui, ó, por exemplo, metro quadrado, o ID do imóvel, o interesse tá porque é texto. Mas o valor do imóvel também tá, não tá entre aspas. Por quê? Porque ele entra como número. Então, ele entrou como número sem aspas. Com aspas, ele entra como string. E aí, dessa forma, funciona certinho. Só para deixar isso aqui antes da gente passar para outra implementação, que eu achei importante trazer, porque provavelmente, se você seguir exatamente a primeira forma que eu trouxe e a construção da planilha, pode dar erro para você. Como que você sabe o que vai entrar como número e como string lá no GPT Maker? Olha só, eu fiz aqui uma requisição de novo, e aqui você percebe que o ID do imóvel ele tá azulzinho. Então, ele tá azulzinho aqui, tá verde é porque é uma string, ele tá azulzinho aqui é porque ele é um número. Aqui no vagas, por mais que tenha número, ele entrou como uma string. Tudo bem. O grande ponto que a gente precisa entender é que aqui, ó, na hora que você configura a sua variável, se eu posso colocar aqui, por exemplo, texto, teste aqui, ó, criar, quando você for configurar aqui, ó, texto, data e hora, número, lógico e monetário, você precisa se atentar em como você envia essa informação aqui para o GPT Maker. Fechado? Bora lá então, pessoal. Agora eu vou mostrar como fazer a requisição usando o código direto aqui na intenção. Para fazer isso, eu vou fazer a função de enviar uma mensagem através da API do próprio GPT Maker, que é uma demanda que eu vejo que tem bastante lá no nosso grupo, e que aqui vai simplificar um pouco. Eu ia fazer isso separado, ainda vou fazer isso separado num vídeo específico para isso, mas aqui eu já vou adiantar para o pessoal já conseguir implementar. Como é que a gente vai fazer? O primeiro ponto que a gente precisa entender é a documentação do GPT Maker. Vamos lá? Então aqui eu tenho basicamente a função get, a função post, delete e put. O que isso aqui faz? A função get puxa a informação. A função post envia a informação. A função delete deleta a informação. E a função put faz uma atualização
dentro de uma requisição. Então, por exemplo, aqui, ativar o agente. Eu faço um put no agente e eu vou ativar o agente. Aqui, inativar, eu vou fazer uma alteração no agente. Pegar configurações, get. Conversar com o agente, post. E aí, para fazer isso, eu já tenho um passo a passo explicando como que a gente pega todas as nossas credenciais para poder fazer o início de conversa. Então, como que pega o Channel ID, como que pega depois aqui em cima, né? Assim, aqui em listar canais, como que pega o Agent ID, o Authorization ID, depois aqui como que pega o Channel ID. Só que aí, qual que é o ponto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um get e um post, então eu vou fazer listar os canais e vou fazer depois um post, que é o de enviar as informações. Como é que a gente faz, então? O get, eu vou vir aqui, eu tenho get a URL, aqui eu tenho um parâmetro, que é o Agent ID, /search, então aqui eu tenho um header, tá aqui como authorization, bearer e o token. E aqui embaixo eu tenho o PF parameter, que é um parâmetro de URL. O que a gente precisa fazer aqui então? Pegar daqui, né, a URL e o formato da autorização. Então vamos fazer isso agora. Eu venho aqui em nova intenção, listar canais. Não vou colocar aqui quando usar essa intenção, mas você pode colocar, tipo, quando o cliente fizer uma pergunta sobre os canais, liste os canais e assim por diante. Vou deixar para vocês construírem isso. E aqui em continuar, vem aqui então, muda aqui para get, vou pegar aqui a URL, vou tentar não ser rápido. Peguei aqui em header, o que eu tenho aqui no código? Eu tenho um authorization, copiei, um bearer, eu tenho um código de API. Eu já tenho salvo aqui do ladinho, então vou pegar aqui o meu código de API e colocar aqui. Copiei aqui e coloquei. Aqui os parâmetros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a informação do parâmetro que a gente quer colocar. Então, aqui em adicionar campo, eu vou colocar aqui adicionar agente ID, vou colocar aqui a informação fixa, coloquei aqui informação, ela vai ser fixa. Eu venho aqui embaixo agora, adicionar um parâmetro, venho aqui e coloco agente ID, e aqui eu coloco o parâmetro, que é o agente ID. Dessa forma, eu consigo fazer o get. Eu vou fazer o teste, só que quando eu convocar para fazer o teste, ele vai pedir para eu colocar essa informação que está aqui em cima. Mas quando você tiver com o seu agente rodando, essa informação não vai ser necessária perguntar para o cliente, porque essa informação já vai estar fixa ali. Então, aqui eu em testar, aqui eu coloco o valor, executar teste, e aqui eu tenho os meus channels ID. Basicamente, o de get é isso. Então, eu tenho, vou recapitular aqui, eu tenho, então, o header, que eu pego ali na documentação, tenho aqui o get, que eu pego aqui a URL do get, e tenho aqui os dados que eu preciso enviar aqui nos parâmetros. Então vamos lá. Eu tenho aqui na documentação authorization, que é o meu header. Tenho aqui o PF parâmetro aqui, ó, parâmetro, e aqui params. Aqui no body eu não preciso colocar, porque quando eu coloco o método get, não puxa, somente métodos de post. Então vem aqui em parâmetros. Ah, Miguel, eu preciso ter, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo que eu fiz recente. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de documentação que eu trabalhei recente, que foi a Trinx. O que eu tenho aqui, então, no get? Eu tenho um parâmetro aqui que é requerido, que é a data, que é uma variável que a gente coloca lá nos parâmetros, e aqui eu tenho todos os outros parâmetros que eu preciso, que eu posso colocar para fazer a requisição, e aqui eu tenho o header. E aí, olha só, eu tenho três headers aqui. Eu tenho o header estabelecimento ID, e tenho o header, né, que é credencial. Aqui eu tenho o header daqui, da API, chave de API. Aqui eu tenho o header de accept, que aí é o formato, não tem necessidade de colocar. E aqui eu tenho o header, que é o estabelecimento ID. Por que isso aqui não tem necessidade de colocar? Porque o parâmetro ele já vai, nesse caso, em JSON. E aqui eu tenho o header estabelecimento ID, que eu tenho o código de identificação do ID. E aí, nesse caso aqui específico, todos esses parâmetros aqui entrariam ali nos parâmetros. Então, por exemplo, eu teria aqui outros parâmetros, chave ID serviço. Aqui eu coloco a mesma coisa, serviço. Aí eu coloco aqui o onde que vai ser utilizado, obtido a intenção X. Aqui eu coloco a variável, só colocar a robinha aqui e aqui eu tenho o serviço. E aí por diante. Não vou voltar aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona isso aqui e que ele já está funcionando. Então, na hora que eu venho aqui e testo, continuar, tenho aqui a minha requisição. Então, agora a gente vai para o envio de mensagem ativa. Como é que a gente faz isso? Eu vou precisar de basicamente duas chaves. A primeira chave, Channel ID, e a segunda chave, que é a chave de API. Channel ID, como que eu pego? Você consegue fazer essa intenção aqui com o agente ID. Lembrando que o agente ID está aqui na URL, é esse pedacinho aqui de URL. E o outro, o Channel ID, você precisa consultar na API para você conseguir pegar essa identificação. Você pode fazer tanto através da documentação, como, por exemplo, fazer essa intenção que eu fiz aqui de get,
para poder puxar essa informação. E a chave de API, você pega clicando aqui e aqui na chave de API. Ah, Miguel, estou com dificuldade. Tem um vídeo aqui no canal, disparativo de mensagem, que lá vai ter o passo a passo como fazer exatamente para conseguir essas duas chaves. Perfeito? Vamos direto ao ponto aqui então. Como que eu faço então o envio de mensagem ativa através de intenção com código no corpo da intenção? Vamos lá, então, nova intenção. Vou colocar aqui, disparo ativo, continuar. Aqui eu preciso dos meus pedaços de requisição. Aqui na documentação, eu venho aqui embaixo, ó, em iniciar conversa, e aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Então eu tenho o meu link, vou copiar, vou colocar lá na documentação, aqui. Lembrando que eu tenho aqui a autorização, que é o meu header, tenho aqui o meu path parâmetro, que é meu channel ID, que é esse aqui bonitinho, e eu tenho o meu body, é post. Então eu tenho o body. Já vou copiar isso aqui, Ctrl C. Então aqui, ó, chave até chave. Vou copiar, vou colocar aqui no body. Coloquei aqui no body. Telefone, qual que vai ser o telefone? Não sei, qual telefone você vai querer. Se essa mensagem for uma mensagem de notificação de transferência, por exemplo, aqui vai o telefone da pessoa que vai receber a comunicação de transferência. Nesse caso aqui eu vou colocar o meu telefone. Aqui embaixo eu não vou enviar imagem e não vou enviar áudio, então eu vou tirar daqui do código. Tirei. A mensagem vai ser a mensagem que você quer enviar. Ponto. Então aqui eu vou colocar atendimento aguardando. Aqui, ó. Em espera. Pronto. Vou botar só isso aqui. Qual que é o ponto aqui? Você precisa ter um pouco de maleabilidade aqui para fazer a construção da sua mensagem. Por quê? Se você colocar enter, né, parágrafo com espaço, a mensagem ela não vai funcionar, ela vai dar um erro 404, que é a construção do nosso body não está correto. Erro 400, dos 400 nós fizemos coisa errada na construção do código. Erro 500, o servidor está com um problema, a gente precisa revisar o que aconteceu. E o status 200 é que foi sucesso. Tá bom? Então aqui eu tenho o telefone, a mensagem, aqui você pode construir a mensagem, lembrando que para ter parágrafo aqui você coloca _N, aí aqui eu tenho 2 parágrafos, se eu tenho um parágrafo só, e aqui você continua escrevendo a mensagem que você quiser, tá bom? Feito isso, eu volto aqui no header. Qual que é o header que eu tenho? É o meu authorization e o meu channel ID. Então eu venho aqui, authorization, bem que channel ID está aqui no parâmetro, então eu venho aqui chave, vou colocar aqui a minha chave de API. Copiei e coloquei minha chave de API. Parâmetro agora, o que eu tenho de parâmetro? Eu tenho channel ID. Então eu vou copiar isso aqui tudo, vou adicionar um parâmetro, vou colocar aqui channel ID. Aqui eu vou colocar variável e aqui em cima eu vou criar a mesma coisa. Channel ID e aqui, só fazer assim, ó, copiei, deletei e aqui eu vou colocar o meu channel ID. Perfeito? Feito isso, eu já consigo testar o meu código. Então, eu venho aqui em testar, então aqui eu coloco o channel ID, continuar, executar teste, sucesso. Nossa mensagem foi enviada. Dessa forma, é a forma que a gente tem de configurar a intenção com o código no corpo da intenção mesmo. Tendo aqui, então, nosso header, nossos parâmetros, nosso body, aqui o nosso channel ID. Dessa forma, o que vai faltar aqui agora é configurar quando vai ser acionado. Então, por exemplo, aqui tem quando transferir para um humano, transferir notificação de transferência. Tá feito. Quando transferir para o humano, vai acionar essa intenção. Continuar, continuar, salvar. Feito isso, a gente tem nossa aula completa. Então, a gente configurou o make, fazendo a configuração do banco de dados, listando os canais aqui que a gente tem um get, notificação de transferência que a gente tem um post, e a gente teria outros métodos para poder testar, mas eles seguem a mesma premissa. Lê a documentação, coloca ela aqui o código bonitinho e faz a ação que você deseja. Combinado? Uma última coisa. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, você vai encontrar um link para o grupo de WhatsApp, que é a minha comunidade de automação e inteligência artificial. Lá a gente está construindo um grupo muito legal, com engajamento, em que a gente conversa sobre automações, inteligência artificial e performance. Então clica aqui embaixo e eu te vejo lá dentro.